Alunos, aqui é o professor Jardel para mais uma videoaula de correção de atividade. Então, nós temos aqui essa atividade que envolve comparação de números decimais. Lembrando que nós estamos trabalhando o conjunto dos números racionais. Eu vou aqui abrir uma página para a gente poder explicar um pouco sobre esse conjunto, né? Vocês já viram no início, já viram o conjunto dos números naturais, que é representado por essa letra. Nós sabemos que ele vai de 0, 1, 2, 3. Percebam que são números não negativos. Já quando eu vou para o conjunto dos inteiros, que é representado por essa letra aqui, eu já venho incluindo os números negativos, né? Vou colocar aqui menos 1 como exemplo, mas tem mais números, vocês sabem disso. E aqui nós temos que o conjunto dos inteiros. Observe que a partir do zero para mais infinito, eu tenho o conjunto dos naturais incluído dentro do conjunto dos inteiros, ok? O conjunto dos naturais pertence aos inteiros, todo natural é inteiro, ok? E viu-se a necessidade dos números decimais, né, periódicos, e as frações, né, que aqui já vai incluir o conjunto dos números racionais. Ele é representado dessa forma, PQ, onde P e Q pertencem ao conjunto dos inteiros e Q não pode ser zero, tá bom? Essa é a única especificação. Ou seja, é o conjunto das frações com coeficientes inteiros. Nós sabemos que uma fração é composta por um numerador e um denominador. Aqui é chamado de numerador, e aqui é denominador. A gente já viu vários exemplos, vou colocar aqui 3/6. Perceba que 3 e 6, eles são números inteiros, ok? Mas eles estão formando no caso, uma fração, ok? Observem também que se eu dividir o conjunto dos naturais, todo número natural por 1, eu vou obter uma fração, ó. Ou seja, todos esses números aqui podem ser escritos na forma de fração com coeficientes inteiros, onde o denominador é diferente de zero. Então, todo natural é racional, ok? Todo inteiro também é racional, mas nem todo racional é natural. Um exemplo disso é um meio. Um meio não está aqui, ok? Ele não pertence a esse conjunto. E o meio também não pertence aos inteiros. Então, a gente tem o seguinte. A gente vai ter essa seguinte relação, ó. O conjunto maior é os racionais. Aí aqui eu tenho, dentro dos racionais, o conjunto dos inteiros. E dentro dos inteiros, eu tenho o conjunto dos naturais. Existe essa relação de inclusão. Então, eu tenho o seguinte, que todo natural é inteiro, todo inteiro é racional. Mas nem todo racional é inteiro e nem todo inteiro é natural. Ok? Então, fiquem com essa coisa na mente de vocês, tá bom? Que os naturais, todo natural é racional, mas nem todo racional é natural. Todo inteiro é racional, mas nem todo inteiro, ou nem todo racional é inteiro, ok? Existe essa relação de inclusão. E tem aquele outro conjunto, que mais na frente a gente vai falar dele, que é os números irracionais. Sem mais delongas, né, a gente vai agora falar um pouco sobre a atividade e a comparação desses números decimais. Lembrando que esses números decimais são todos racionais, ok? Então, vamos lá. Aqui ele pede o seguinte, na questão 1, copiem os itens, né? Substituindo o quadradinho roxo pelos sinais de igual ou diferente. Para que a gente possa comparar esses números, é importante você completar as casas decimais. Aqui, obviamente, né, você tem 12 centésimos, né? E aqui você tem um inteiro e 2 décimos. Então, aqui você já coloca sinal de diferente, né? Porque 2 centésimos é diferente de um inteiro e 2 décimos. Então, aqui a gente vai ter 15, né? Só que não está com a casa decimal, mas se eu quiser colocar, também mantém-se a igualdade, ok? Deixa eu só colocar aqui no lugar do quadradinho. Aqui nesse caso vai ser diferente, aqui nesse caso vai ser idêntico, ok?
Aqui eu tenho 2 inteiros e 6 centésimos. Aqui eu tenho 2 inteiros e 60 centésimos. Perceba que aqui eu tenho uma diferença, né? 0,6 é diferente de 60, né? Então, aqui você coloca diferente, ok? Prosseguindo, nós temos 3,6. Se eu for completar as casas decimais, eu vou obter a nossa igualdade. 3,6 é igual a 3,6. Ou, fazendo a leitura, 3 inteiros e 60 centésimos. Ou 3 inteiros e 6 décimos. Ok? Então, aqui vai manter a igualdade. Prosseguindo aqui, eu tenho 17 centésimos. E aqui também 17 centésimos. Esses zeros aqui não vão influenciar em nada, tá bom, gente? Então, a gente coloca aqui o sinal de igualdade. Já aqui eu tenho 16 e 160. Obviamente que é diferente, né? 160 é 10 vezes mais do que 16. Aqui a questão 2 diz o seguinte. Responda as questões. Quantas unidades corresponde a 70 décimos? Então, vamos escrever o QVL aqui rapidinho. Deixa eu só abrir um leque para vocês terem uma ideia. Aqui eu tenho a parte inteira, né? E daqui para cá, após a vírgula, eu tenho a parte decimal. Lembrem-se que aqui é décimo, centésimo e milésimo. Ele diz que tem 70 décimos. Bem, se eu colocar aqui, 7 e o 0 aqui, desse lado, eu vou ter 70 décimos. Deixa eu só colocar bem aqui para vocês verem. Vamos aqui, Se eu colocar 1 aqui, eu vou ter 1 décimo. No caso aqui vai ser a parte inteira 0, certo? Vou só colocar aqui parte inteira. Colocar outra cor aqui, Eu tenho 0 inteiros e 1 décimo. Como eu quero 70 décimos, eu teria que multiplicar esse 0,1 aqui por 70, né? Então, eu vou ter 70 vezes 0,1, que 0,1 é justamente 1 décimo. E eu posso transformar ele em fração, e vocês já sabem disso. Então, a gente vai ter 70 vezes 1 sobre 10, para a gente descobrir quantas unidades vai ter, né? Então, a multiplicação de fração, vocês já sabem, que é multiplica o numerador vezes o numerador e denominador vezes o denominador. 70 vezes 1 vai dar 70 e 1 vezes 10 vai dar 10. Então, fica 70 dividido por 10, que vai dar 7. Então, eu tenho 7 unidades, ok? 70 décimos corresponde a 7 unidades. Então, que seria justamente 7 partes inteiras. Então, eu venho para cá, na segunda questão, e coloco que 70 décimos corresponde a 7 unidades, ok? Unidades. Prosseguindo aqui, ele diz o seguinte: quantos centésimos devemos adicionar a 4 décimos para obter uma unidade? Então, vamos aqui, mais uma vez, utilizar o nosso QVL, que é o quadro valor de lugar, que é a parte inteira. Aqui vou ter a vírgula, deixa eu só diminuir aqui para você ver. Aqui eu vou ter décimo, centésimo, milésimo. Ele disse que eu já tenho 4 décimos, né? Então, eu vou colocar um 4 aqui, a vírgula, e a parte inteira 0. Agora, ele quer descobrir quantos centésimos eu tenho que adicionar 4 décimos para que eu obtenha uma unidade. Então, se você for parar para observar, que você tem 40 centésimos, né? 4 décimos corresponde a 40 centésimos. Então, para obter uma unidade, eu teria que somar com mais 60, né, centésimos, ok? Aqui eu teria que ter 60 centésimos, porque quando você soma 40 centésimos mais 60 centésimos, você vai obter um inteiro, ok? Que você vai ter 0,4 mais 0,6. Aqui 4 mais 6 vai dar 10, deixa o 0, vai 1, que fica justamente uma unidade, ok? Então, eu tenho que somar mais 60 centésimos, ok? Então, vamos lá aqui, colocar a resposta.
eu tenho que somar mais 60 centésimos. Essa é a resposta. Prosseguindo aqui com as nossas questões, nós temos: copie os itens, substituindo os quadradinhos roxos, né, pelos sinais de maior ou menor. Então, você vai fazer o seguinte. Você vai fazer a comparação novamente. Você tem 7 inteiros e 4 centésimos. E aqui você tem 7 inteiros e 40 décimos. Então, obviamente, que 40 é maior do que 4, né? Então, você vai ter que 7 inteiros e 4 centésimos é menor que 7 inteiros e 40 centésimos, né? Quando eu completo as casas decimais, fica mais evidente. Aqui você tem 6 inteiros e 2 décimos, que é a mesma coisa que 6 inteiros e 200 milésimos, né? E aqui você tem 6 inteiros, 196 milésimos. Então, você vai apenas verificar que 200 é maior do que 196, então esse número aqui é maior que esse outro, ok? Você usa o sinal de maior que. Já aqui você tem 9 inteiros e 87 centésimos, que se eu for completar vai ser 9 inteiros, 870 milésimos, que é maior do que 9 inteiros, 799. Então esse aqui é maior, porque 870 é maior do que 799, ok? Sempre completando as casas decimais. E aqui você tem 10 inteiros e um décimo e 11. Obviamente que 11 é maior do que esse número, então esse outro aqui é menor que 11. 10 já é menor do que 11, então não precisa nem pensar muito aqui, tá bom? Então vamos lá. Questão 4. Escreva no caderno os números decimais de cada item em ordem crescente. Então, ordem crescente é do menor para o maior. Então, vamos observar quem é o menor número. Aqui eu tenho 7 centésimos. Aqui eu tenho 8 décimos. E aqui eu tenho 75 centésimos. Então, o que eu vou fazer? Eu vou colocar o menor, que é 0,07, que é menor que, sempre completando as casas decimais, né? 0,75. Eu vou colocar mais um zero para ficar mais evidente. Na verdade, não precisa, né? Vou colocar mais um zero aqui, que é 0,80. Ó, perceba que 80 é maior que 75, que é maior do que 7. Ok? Então, essa é a relação de ordem aqui da letra A. Aqui na letra B, nós vamos aqui nos utilizarmos justamente disso também, nesse mesmo artifício. Você tem aqui, ó, 2 inteiros e 30 centésimos, 2 inteiros e 35 centésimos, 1 inteiro e 197 milésimos. Agora, percebe que 1 inteiro é menor do que 2 inteiros, então esse aqui vai ser o nosso primeiro número. Então, a gente vai ter 1 inteiro, 197 milésimos. Okay? Quando tem 3 casas desse 3 números após a vírgula, eu vou ler milésimos, ok? É menor que 2 inteiros e 30 ou 300 milésimos, você pode ler assim também, 2 inteiros. Eu vou colocar as casas decimais, né? Fica 300 milésimos e 2 inteiros e 350 milésimos, ok? Então, vamos aqui para a última, a letra C, que diz o seguinte: 3 inteiros é 1.416 milésimos, né? Aqui você tem 3 inteiros e 200 ou 2.000 centésimos, né? Décimos de milésimos, no caso. Aqui eu vou ter décimos de milésimos. Então, eu vou fazer apenas a comparação dos números após a vírgula. Eu vou completar as casas decimais, né? Sem danificar a leitura do número. Então, eu vou completar as casas decimais. Esse aqui já está completo, não precisa. Eu vou completar a desses dois aqui. Então, a gente vai ter 3, colocar 4 zeros para completar as casas decimais, né? E aqui 3, 1, 4, 3, colocar com um zero para completar. Agora vou comparar os números. 2.000 é maior do que 1.430, que é maior do que 1.436. Então, a gente só faz organizar. Então, vamos lá. Esse aqui vai ser o menor, que é 3,07.
3,1416, que é menor que 3,1430, completando a casa decimal, que é menor que 3,2000, ok? Então, prosseguindo aqui, questão 5 diz o seguinte: escreva no caderno os números decimais de cada item em ordem decrescente. Aqui você vai pegar o maior e chegar no menor. Vou fazer diretamente, né? Espero que vocês compreendam. Vou colocar duas casas decimais, que aqui tem duas casas para cada. 3,80 é maior do que 3,08, que é maior do que 0,38 no caso, ok? Vou colocar aqui o 8. Pronto, finalizando. E aqui no caso, o maior é esse, que é 2,2 ou 2,20, é maior do que 2,14, que é maior do que 2,00, ok? Prosseguindo aqui novamente, 6 obviamente é maior, né? Então fica 6,13, maior do que 1,36, que é maior do que 0,36. Então, está aí a questão 5. A questão 6 diz o seguinte: os jogadores de um time de basquete têm alturas de 2,4 metros e 1,83 metros, né? Aí vem aqui 2,13 metros e 1,79 metro e 2 metros, né? Observe a figura e indique a altura correspondente de cada jogador. Bem, aqui ele está do menor para o maior, vou mudar a cor para não atrapalhar, tá bom? Então, vamos pegar a menor altura aqui, que é no caso 1,79, você vai distribuir 1,79. Aí depois vem o outro, que é de 1,83, 1,83. Aí depois vem o maior depois dele, que é 2 metros, no caso. E esse daqui é 2,04 e esse outro 2,13, tá bom? Então tá aí a altura dos jogadores. E aqui mais uma atividade complementar. Ele pergunta: escreva no caderno a fração decimal e a porcentagem que representa o número dos quadradinhos coloridos em cada item. Primeiro passo, a gente vai contar a lateral dos quadradinhos, né? Então vamos ter aqui 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Então a gente vai ter 10 quadradinhos desse lado, tá? 10 aqui. E aqui suponho que seja 10 também. Vamos contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Pronto, eu tenho 10 vezes 10, então eu vou ter 100 quadradinhos. Aqui eu pintei a metade. Então eu pintei 50 quadradinhos de um total de 100. Como é porcentagem, né? 50 por 100 é a mesma coisa que 50%. Tá? Esse símbolo por cento significa 100. Aqui no caso, ele pintou 50, né? Não precisa nem contar, você já sabe que aqui tem 50. E aqui a metade de 50, que é 25, ok? Então, você vai ter 50 mais 25, 75 sobre 100, ok? 75 sobre 100 é 75%, ok? Aqui no caso, é 100 quadradinhos de um total de 100, que ele pintou todos, que é 100%, ok? 100%. 100 já está indicando que é 100, tá bom? Então vamos lá. Prosseguindo, a questão 2 diz o seguinte: no caderno, escreva a fração equivalente para cada item cujo denominador seja 100. Então, eu tenho que multiplicar o denominador por algum número e o numerador por esse mesmo número, de modo que o denominador se torne 100. Então, a primeira pergunta é: qual número eu multiplicar por 5, eu vou obter 100? 20, né? No caso, então, aqui você vai multiplicar 20 em cima e 20 embaixo. Você vai obter 2 vezes 20. Vai dar 40. 5 vezes 20, 100. 40 por 100. Ok? Porque no caso é equivalente a 40%. Agora a mesma pergunta: qual número eu multiplico por 10 para que eu obtenha 100? É o próprio 10, né? Se eu multiplico por 10 embaixo, para manter a igualdade, tem que multiplicar por 10 em cima. 7 vezes 10 vai dar 70. E 10 vezes 10 vai dar 100. 70 por 100 já está dizendo 70%. Aqui no caso, 3 quartos, qual o número multiplicado por 4 que vai dar 100? Obviamente é 25. Então tem que multiplicar 3 pelo 25 também. Ok?
tem que multiplicar em cima e embaixo pelo mesmo número. 3 vezes 25 vai dar 75. E 4 vezes 25 eu já falei que vai dar 100. Isso aqui equivale a 75%. Prosseguindo aqui, nós temos 17 sobre 20. Qual o número que eu multiplico por 20 que vai dar 100? Eu já sei que é 5, porque 5 vezes 20 vai dar 100. Então, coloco o 100 aqui embaixo. 5 vezes 7 vai dar 35. Deixo o 5, vai 3. 5 vezes 1, 5. Mais 3, 8. Fica 85%, que é equivalente a 85%. Ok? Então, essa daqui estava bem tranquila, era só saber multiplicação. Então, por isso que vocês devem treinar bastante multiplicação. Vou colocar aqui direitinho vezes 20 e aqui vezes 20 para ficar mais bonitinho. Agora ele pergunta, determine a fração irredutível correspondente a cada uma das porcentagens. Então, vamos lá. Só lembrando que esse símbolo de porcentagem significa divisão por 100, né? Então, você tem 24%, é a mesma coisa que 24 sobre 100. Só que não é a fração irredutível ainda, então eu preciso simplificar ela. Então eu vou fazer uma divisão, tanto no numerador como no denominador, para que eu possa simplificar isso aqui. Então eu vou dividir inicialmente, né, vou dividir por 4, para ficar mais rápido, né, a divisão, em vez de estar dividindo por 2 em 2, vou dividir logo por 4. 24 por 4 vai dar 6, e 100 por 4 vai dar 25. E aqui está a nossa fração irredutível. Então, prosseguindo, nós temos aqui, exatamente, aqui nós temos 50 por 100, né? 50 por 100, ok? Aqui eu posso dividir logo por 10, né? Para simplificar, vai ficar 5 sobre 10, porque 100 dividido por 10 vai dar 10, e 50 dividido por 10 vai dar 5. Agora dá para dividir para 5 por ambos, né? No caso, eu vou obter 5 dividido por 5 vai dar 1, e 10 dividido por 5 vai dar 2, e está aqui a minha fração irredutível, 1 sobre 2. Agora aqui 72%, já disse que é 72 por 100, ok? Divide aqui, e divide aqui, vou dividir, deixa eu ver qual o número que eu posso estar dividindo, vou dividir inicialmente por 2, para a gente ver o que a gente acontece, né? Vou colocar outra cor aqui, vou colocar para não misturar com o outro. 7 dividido por 2 vai dar 3, sobra 1, 12 por 2, 6. E aqui 100 dividido por 2 vai dar 50. Agora divide por 2 novamente, porque eu tenho dois números pares, né? Então eu vou obter 36 por 2 vai dar 18, 50 por 2 vai dar 25. Agora não tem mais para onde dividir, tá? Porque esses números não possuem divisores em comum. E aqui 140% é 140 sobre 100, ok? No caso, vou ensinar um artifício para vocês aqui. Esse 0 eu posso cancelar com esse. Fica 14 sobre 10. E agora divide por 2. E aqui também por 2. Aqui você vai obter 14 por 2 vai dar 7. E 10 dividido por 2 vai dar 5. Então 7/5 é minha fração. Porque não tem número que divide 7 e 5 simultaneamente, porque eles são primos, né? Então, pessoal, aqui está a atividade de hoje, corrigida. Espero que tenham gostado. Deixe o like no vídeo, se inscreva no canal.